tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai fazer um painel aqui para falar do cenário macro. Os convidados são o Bob Carlini, que é CIO da FS Capital, escritório de agente autônomo filiado ao BTG Pactual, e o Lucas Constantino, que é Head de Research da GCB Capital, gestora do grupo GCB. E, Bob, obrigado aí pelo aceite do convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai passar aqui 1 hora, um pouquinho mais talvez, falando de temas bastante pertinentes, não só ao momento, mas como as tomadas de decisão e entendimento de momento de cada um de vocês aqui. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado, Lucas, também, por participar aí. E vamos expor nossa visão de mercado da GCB Capital. É isso, a gente vai passar o cenário macro, então, da GCB Capital. Vamos falar, como o Bob falou, sobre assuntos muito importantes para todos vocês entenderem um pouco melhor da situação. E muito obrigado por todos aí que estão presentes. É isso. Bom, já falando de temas pertinentes, Bob, gostaria de começar falando sobre a questão da liquidez, né? A liquidez global, que a gente tem experimentado aí, basicamente se acentuou com a crise de 2008 do subprime, mas aquela crise foi uma liquidez que ela foi muito direcionada a um local, né, que foi os Estados Unidos, e um setor que foi o setor financeiro. E naquela época todo mundo achava que tinha sido uma injeção de recursos na economia assim, sem precedentes, e realmente foi. E na década seguinte, né, o Fed vinha já pensando em como ia reduzir esse balanço, que ele acabou inflando naquele período. E aí, em 2020, estourou a pandemia e tivemos uma injeção ainda muito maior. E não só pelo Fed, mas como bancos centrais do mundo inteiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga esse cenário de excesso de liquidez, né, que foi criado a partir de 2008, mas se acentuou muito, né, com a Covid. E o que você enxerga desse cenário? Ale, esse é um dos temas principais que a gente tem hoje ao redor do mundo, uma preocupação que ela efetivamente surgiu junto com a injeção de liquidez adicional durante a pandemia. Ou seja, já era sabido, já era esperado que você injetar um grande volume de recursos, e aqui, se me permite o comentário, uma injeção correta, dado que você teve um choque externo que não era possível controlar de outra forma, você injetar a quantidade de recursos na economia que foi injetada, tá, para que vocês tenham uma dimensão do que a gente está falando, algo como 10% do PIB brasileiro foi injetado na economia, 10% do PIB americano foi injetado na economia, 12% do PIB chileno foi injetado na economia. Isso foi necessário para a gente não perder a tração por completo. Porém, como consequência natural, o excesso de dinheiro ele tende a gerar um movimento inflacionário. Por quê? Porque as pessoas têm um bem em abundância e vão querer trocar ele por outro bem. O que, infelizmente, aconteceu é que parte dessa liquidez ela ficou empossada. Ou seja, muitos indivíduos receberam essa liquidez de uma forma direta ou indireta, não gastaram esses recursos para girar a economia e eles se transformaram em poupança. Se eu tenho um volume muito grande de dinheiro empossado, de liquidez na mão de indivíduos, eu naturalmente tenho um aumento de preços. Por quê? Porque os bens estão à disposição, as pessoas podem pagar por mais e eu acabo abrindo uma janela para tentar ganhar um pouco mais como vendedor de mercadorias. Ao fim e ao cabo, era um movimento que se esperava que fosse gerar uma inflação. Essa inflação ela estaria acompanhada por um mundo mais caro por natureza. Tá? Quando a gente fala de iniciativas verdes, de ESG, coisas desse tipo, a gente sabe que a economia
vai custar mais caro. Também via-se um movimento de troca de fonte de energia acontecendo, que leva a um aumento de preços, e tudo isso apontou para uma inflação no mundo num patamar muito mais alto do que se esperava, né? A gente viu, por exemplo, a Alemanha com ano a ano de 7%, 8%, Estados Unidos 7%, 8% de inflação, coisa que a gente não via há 40 anos. E no Brasil a gente não fica fora desse movimento. É um movimento que é pouco dependente de ação de Banco Central e mais dependente de comportamento, né? Então, o grande resumo, na nossa visão, é esse excesso de liquidez, ele gera uma inflação estrutural que é persistente, cuja atuação de Banco Central tem que ser muito mais forte para combater, e essa força ela pode gerar um desaquecimento da economia, não só da economia brasileira, como de todos os países, né? Um processo efetivamente global que abre oportunidade, e nós temos que aprender a conviver com esse momento por algum tempo. Perfeito, Bob. E Lucas? Se a gente voltar 2 anos no tempo, lá no início da pandemia, a queda de renda das pessoas, o aumento do desemprego, a queda da atividade econômica, né, de modo geral, eram assuntos que preocupavam bastante, e governos e bancos centrais acabaram intervindo, interviram bastante, numa grande quantidade, como o Bob até mencionou. Para vocês terem uma ideia, em 2020 tivemos uma injeção de recursos na casa dos 25 trilhões de dólares, isso aproximadamente um quarto, 25% do PIB global de 2020. Então, essa quantidade de dinheiro que foi injetado acabou gerando esse problema de inflação estrutural também, foi já mencionado, e eu acho que é um movimento importante para a gente tomar cuidado, porque o Fed agora ele vai precisar dar um jeito de retirar a liquidez do sistema. E eu falo do Fed porque o Fed é quem dita a política monetária global, né? Porque o Banco Central americano acaba, o que ele faz, os outros bancos centrais acabam sendo praticamente obrigados a seguir o que está sendo feito. Então, ele guiando aquela quantidade de estímulos, a expansão nos seus balanços, por exemplo, comprando ativos. O balanço de ativos do Fed chegou a 9 trilhões de dólares. Se você pegar lá de 2008 até hoje, a gente teve uma evolução de 10 vezes na quantidade de ativos do Fed. E o Fed ele compra ativos para poder jogar o dinheiro no sistema, jogar o dinheiro na economia por meio do sistema bancário. Então, foi um movimento, uma grande quantidade de dinheiro, e também tem a questão dos estímulos fiscais, não só esses estímulos monetários, como, por exemplo, os governos adotando aquelas medidas, como o Brasil adotou, por exemplo, de auxílio emergencial, que daí você dá o dinheiro na mão das pessoas, o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, de 1,9 trilhões de dólares, assinado pelo Biden. Então, assim, é uma situação que fica cada vez mais complexa de lidar. O Fed ele fica numa situação também muito assim complicada, porque ele vai ter dificuldade para reduzir, tentar retomar pelo menos ao patamar anterior da pandemia esse balanço. E se você imaginar o balanço anterior à crise de 2008 lá do subprime, então é praticamente impossível retornar naquele valor. Então acho que é um ponto que a gente vai precisar observar como que vai ser. Ninguém sabe exatamente como isso vai ser feito. Boa, perfeito. Já volto para você, Lucas, para emendar. E olhando esse cenário, o que você acha que o investidor teria que ter como cautela ali, como ponto de atenção total na hora de montar um portfólio, visto esse cenário, né, de inflação, de liquidez? Bom, eu acho que o investidor ele precisa, primeiramente, ler bastante notícias, tudo que está acontecendo, porque assim o Brasil, a gente não vive numa ilha, tá? Faz parte da economia mundial, e o que acontece no mundo reflete aqui no Brasil. Como a gente tem visto desde da pandemia, todos os efeitos do lado de oferta que a gente teve, a quebra das cadeias
de suprimento, a gente teve os gargalos nas indústrias e tudo mais. E aí você tem um impacto também da guerra da Ucrânia, que também impacta nesse aspecto do lado da oferta. As medidas restritivas lá na China, que está ampliando o seu lockdown e tudo mais. Todas essas coisas acabam sendo significativos, gera uma pressão em cima dos bancos centrais, e os bancos centrais eles precisam começar a fazer o que a gente chama de aperto monetário, que é basicamente adotar medidas contracionistas. Só que essas medidas contracionistas elas preocupam porque elas geram uma desaceleração nas economias. Então, a gente vai ver o crédito ficando mais escasso, né? O crédito fica mais caro, você desestimula consumo, desestimula o empreendedorismo, a tomada de risco fica maior, empresas altamente alavancadas são prejudicadas também. Então, eu acho que assim, um ponto que eu trago para vocês eu, nesse momento, eu evitaria correr qualquer risco desnecessário quando a gente está falando de investimento. Tá? Evitar, não estou dizendo para evitar correr risco. Eu digo o risco desnecessário, que seriam ativos que talvez a relação risco e retorno deles não faça sentido. Como, por exemplo, no mercado acionário, você tem várias empresas que estão com múltiplos muito esticados, isso significa que os preços delas estão muito caras. Você tem, talvez, várias bolhas especulativas que surgiram também, né, em todo esse processo que a gente viveu nesses últimos anos com juros em zero, juros estruturalmente mais baixos, né, no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que eu iria nessa linha. Eu evitaria tomar riscos desnecessários. Ser seletivo, né? Ser mais seletivo. Ter bastante cuidado, porque a situação é delicada e qualquer movimento, principalmente de aperto monetário, significa a desvalorização de boa parte desses ativos. Né? E, Bob, como que você vê isso? Eu concordo em grande parte com o que o Lucas trouxe para a gente. Eu só vou tomar a liberdade de aprofundar um pouco mais alguns pontos que foram colocados. Né? O primeiro ponto é, efetivamente, o mundo está mais seletivo, e nós temos que ser mais seletivos na nossa tomada de decisão. O fato da gente ter sofrido estruturalmente um aumento de incerteza, né, é fato. Temos uma guerra, temos uma pandemia ainda causando impacto na vida das pessoas, temos um caminho de reequilíbrio de rotas comerciais, gargalos de logística. Temos no coração do mundo de investimentos uma grande dúvida de como os bancos centrais, principalmente o Federal Reserve, Banco Central Americano, vai se comportar. E não é uma dúvida minha, sua, é uma dúvida que a gente fala, inclusive, no mercado internacional. Né? A grande expectativa é que venha, sim, um aumento importante de taxa de juros no mercado norte-americano. Conversando com algumas casas do exterior há algo como 15 dias, não é exagero falar de uma taxa de juros nos Estados Unidos na casa de 4,5% ao ano. É um patamar bastante acima do que está hoje, e para que a gente chegue nesse patamar, o processo de elevação ele tende a ser mais rápido, mais agudo. Então, isso é uma causa de tensão no mercado que a gente tem que saber que existe e tem que tentar tirar proveito disso. Quando a gente fala de seletividade, a gente tem que começar a colocar em perspectiva quais pilares da economia, tanto local como internacional, vão ser afetadas por essas incertezas e tentar tirar proveito delas. Tá? Então, aqui, gente, o que eu vou colocar não é uma recomendação de investimentos, mas é para que vocês percebam um pouco melhor o que nós estamos falando. Repara uma coisa, se eu vejo que estruturalmente eu vou ter uma inflação mais elevada no mundo, eu vou procurar ativos que sejam, de alguma forma, atrelados, tenham a sua valorização atrelada à inflação. Então, no caso
do Brasil, por exemplo, títulos públicos ligados à inflação, ou crédito privado ligado à inflação. Quando eu olho sob a perspectiva de inflação, bolsa é um ativo real. Quando eu compro uma ação, eu estou comprando efetivamente uma parcela de uma empresa. Eu estou comprando o fluxo de caixa de uma empresa. Então, saio de bolsa, Bob, o Ibovespa foi de 105 mil pontos para 122 mil pontos e está hoje em 103 mil pontos em 5 meses e meio. Saio de bolsa? Não. Sou seletivo em bolsa. Quais são as empresas que podem se beneficiar de uma alta de inflação? Um outro elemento importante, gente, o mundo, se está incerto, ele está mais tático. Isso quer dizer o quê? Eu vou investir numa gestão ativa ou numa gestão passiva? Eu vou preferir investir numa gestão ativa. Por quê? Porque eu vou ter um profissional buscando essas oportunidades táticas, seja na bolsa, seja na renda fixa. Mercado internacional está sofrendo? Sim, está sofrendo bastante. Tenho boas empresas e bons emissores no mercado internacional? Também tenho. Tá? Então, o grande ponto é que nós temos que estar mais atentos, entender melhor a maneira como nós toleramos o risco, entender melhor a maneira como nós temos capacidade de lidar com o risco, ou seja, se eu preciso do dinheiro de curto prazo, eu não vou para uma operação tática de mercado de risco, eu vou preferir algo mais líquido. Agora, se eu posso esperar um pouco mais de tempo, eu vou tomar risco seletivo, porque, volto a falar, essas distorções, estas assimetrias, elas abrem oportunidade. Tá? E um outro elemento, gente, para concluir aqui, não quero cansar vocês com esse ponto do debate, mas nós temos que entender também o aspecto de como nós, seres humanos, nos comportamos perante ao risco. Em outras palavras, em geral, o ser humano ele reage muito pior à perda do que ele reage em termos de felicidade ao ganho. Então, se eu perco R$1, eu tendo a sofrer muito mais do que eu me alegro se eu ganho R$1. Por que eu coloco isso nesse ponto? Se a gente vai viver num ambiente de maior incerteza, essa incerteza me leva a buscar oportunidades que demandam um tempo de maturação para conseguir ganhos acima do normal, eu preciso saber que nessa trajetória, nesse caminhar, eu em algum momento vou ver lá uma cota negativa. Eu não posso ficar chateado com isso. Eu tenho que entender que isso faz parte do meu processo e a minha recompensa está lá na frente. Ale, era isso. Perfeito, Bob. E aí, até agora, assim, o que eu mais percebi, que é a pauta que a gente está discutindo, é a questão da inflação, né? Não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, Europa, agora também com a guerra. E a inflação ela é uma consequência também dos efeitos que ocorreram na pandemia, mas também com a guerra agora, que intensificou ainda mais. A gente teve tanto um choque de demanda como um choque de oferta, principalmente com toda essa injeção de liquidez, com a quebra da cadeia de oferta por conta da pandemia. E assim, o que parece que o mercado sente é que o Fed está atrás da curva, né? Bom, semana passada ele aumentou em 0,5% a taxa e minimizou um aumento de 0,75%, que é o que o mercado está esperando. Para você, Bob, você acha que o Fed está atrás da curva, que ele vai ter em algum momento ainda esse ano apertar ainda o acelerador, ou você acha que ele vai conseguir fazer aumentos graduais e fazer um
um pouso mais tranquilo e não fazer um pouso forçado? Ale, pessoal, dentro do cenário base que eu tenho trabalhado com o time, com todo o escritório, tá? Não será um pouso suave. Não será um hard landing de choque mesmo, mas será uma descida, como eu brinco, para quem já foi a Ushuaia, você vai descer nos solavancos. No caso, você vai subir essa taxa de juros no solavanco. E por que eu vejo esse movimento de uma maneira mais aguda e mais agressiva até? A gente tem que lembrar que o mandato do Federal Reserve ele é duplo. Ele é inflação e ele também é emprego, né? No caso do Brasil, a gente tem um mandato simples, que é a inflação. Não tem mais certo, não tem mais errado. É condução de política, as duas se aplicam. A partir do momento que eu vejo uma economia como a americana, gerando emprego, aumentando preço de imóveis, ou seja, uma economia ainda bastante aquecida, e eu vejo um descasamento entre o nível nominal da taxa de juros, né? Vamos colocar aqui 1% para a gente não ficar falando das bandas, aquela coisa toda, mas uma referência de 1%, contra uma inflação passada de 7,5%, eu vejo uma boca de jacaré tremenda para ser fechada. Tá? E aqui é uma escolha de Sofia, na minha leitura, por uma razão muito simples. Boa parte dessa inflação ela não é combatida por instrumento de política monetária. Vai ser um processo natural de 2 até 3 anos de acomodação da economia mundial no novo regime. Até que patamar eu vou forçar a mão para subir? Volto a falar, tá? O que a gente tem observado é uma taxa de juros indo até os seus 4,5%, e o nosso base é uma economia americana crescendo em termos nominais, mas no 0 a 0 ela não cresce. A gente não vê uma recessão, mas o fato dela crescer, por si só, já é um hard landing. Tá? Não tão hard, mas é um pouso abrupto. Até porque a gente não tem outras geografias consumindo Estados Unidos como a gente tinha no passado. Eu tenho uma China crescendo menos, então contém consumo. Eu tenho uma Europa vivendo um imbróglio humanitário que a gente não vivia no continente há 8 décadas. Diminui consumo. A América Latina, gente, em termos internacionais, a gente empobrece. Porque taxa de juros nos Estados Unidos sobe, dólar tende a se apreciar, mesmo uma economia americana crescendo menos, ela ainda tende a ter um desempenho melhor em termos relativos do que a América Latina. Então, o nosso consumo de bens no exterior também tende a cair. Tá? Então, é um pouso nos solavancos, mas não é uma paralisia, não é uma crise de juros, longe disso. Tá? É uma transição de modelo que a gente não via desde o choque do petróleo dos anos 70. Tá bom? Perfeito, Bob. E Lucas, qual que é a sua visão sobre essa atuação do Fed? Bom, acho que o primeiro ponto que dá para discutir, que inclusive gerou muita discussão por parte dos investidores, é se o Fed teria ou não demorado para começar a agir. O Fed ele insistiu muito no discurso de que a inflação era um problema transitório, ficou usando dados de desemprego americano como guia da sua política monetária. Então, o objetivo principal dele ali no primeiro momento era que o país voltasse a ter o pleno emprego. Só que foi deixando e a inflação foi subindo, e chegou num patamar muito alto que não era visto em 4 décadas, e agora a situação está um pouco mais complicada.
Inclusive, na semana passada, na quarta-feira, o Fed teve a reunião no FONC e foi decidido o que seria feito com relação à política monetária. Então, decidiu subir 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que foi dentro do que o mercado esperava, a maior parte. E também deu mais instruções sobre como vai ser feito a redução do balanço de ativos do Federal Reserve, que era o ponto que a gente tinha discutido na primeira pergunta. O grande problema que eu vejo aqui é que o Fed, não só o Fed, né, eu acho que é um problema das autoridades monetárias de modo geral. Inclusive, aqui no Brasil, acho que é um ponto que também chama atenção, que eles acabam fazendo muito um discurso, falando sobre uma coisa, no final das contas vai lá, quando chega na reunião eles mudam, decidem por outra coisa, vai mudando. Então, existe uma dificuldade muito grande nessas autoridades monetárias de ancorar as expectativas das pessoas. Isso é prejudicial para a economia de modo geral, porque você torna o ambiente menos previsível. As pessoas... fica mais difícil você prever qual que será o próximo movimento, qual que será o caminho das economias, de modo geral. E ele sinalizou, né, nessa última reunião que eu mencionei, na quarta-feira passada, que um aumento de 0,75 pontos percentuais, por exemplo, não era uma opção. Só que aí o que aconteceu? No dia seguinte, o mercado já estava apostando que a próxima alta vai ser de 0,75 pontos percentuais. Então... mostra muito essa perda de credibilidade do Federal Reserve hoje. E assim, essa questão do aumento de juros e da redução do balanço, eu vejo um ponto muito preocupante no aspecto... Assim, é claro que política monetária é muito importante você fazer o controle da inflação, e a gente teve a inflação descambando por conta de todos os motivos que a gente já mencionou, mas você também tem o outro lado da moeda, que é um peso muito grande e negativo com relação ao aumento de juros. Eu mencionei aqui a questão de como isso impacta na economia real, né, com menos consumo, menos emprego e tudo mais, todos os impactos relacionados a isso. Mas você também tem alguns impactos contábeis, por exemplo, nos próprios balanços do Fed, com aumento de despesa de juros, se o juros sobe muito. Você tem um impacto na relação política entre ele e o Tesouro Americano também, no repasse de resultados. Você tem, por exemplo, isso... Se o Fed, por exemplo, começar a reduzir o balanço, ele pressiona o preço dos títulos para baixo, isso, consequentemente, pressiona juros para cima também, e a gente tem visto a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos batendo mais de 3,1%, e se você pegar os ativos, né, tanto no balanço do Fed quanto no balanço dos bancos, de modo geral, do sistema bancário americano, isso é um impacto muito grande de desvalorização nesses ativos, e por conta da marcação ao mercado. Então, esses títulos são muito longos, eles são sensíveis a um aumento de juros muito elevado, e isso acaba gerando prejuízo contábil. E se tiver um efeito de alta e muito intensa de juros e começar a ter todos esses efeitos negativos, você pode ver, por exemplo, um sistema bancário começar a ter problema, igual teve, por exemplo, lá em 2008, e aí o Fed precisaria mudar sua política monetária, começar a comprar ativos de novo para poder resgatar de novo os bancos que poderiam estar passando uma situação complicada. Então, essa é a dualidade da coisa que acaba sendo... Assim, é uma questão muito complexa. Eu não faço ideia do que o Fed tem planejado, eu não sei como que vai ser todo esse movimento de subida de juros. Eles estão tentando ao máximo ficar nessa subida um pouco mais gradual e numa redução de balanço também gradual, mas é uma bucha que está na mão deles e eu não sei como que vai ser resolvido. E complementando assim a pergunta, como que você enxerga então essa atuação, essa bucha que está na mão do Fed, como que isso pode impactar o nosso Banco Central, né? Semana passada a gente teve mais uma elevação de 1 ponto, e muita gente já achava que era um final de ciclo, mas pela ata da reunião parece que não vai parar por aí. E como que você está enxergando isso também? Você concorda que não deve parar por aí, ou para você acho que já passou do ponto? Olha, ultimamente
nas últimas decisões do Banco Central brasileiro, eu não concordo com a maior parte do que está sendo feito, do que tem acontecido. E a gente pode voltar até também, de novo, 2 anos no tempo, quando a gente teve a pandemia, o Banco Central brasileiro levou a taxa de juros para 2%. Isso é irreal para as condições brasileiras. Tá? O Brasil ele não tem credibilidade para ter uma taxa de juros tão baixa assim, de 2%. Isso gera distorções no mercado. A gente viu gerar essas distorções, inclusive o câmbio é um efeito claro que a gente observou, né, que subiu bastante. Mas, para mim, então, o primeiro erro foi lá, quando teve esse afrouxamento monetário levando a 2%, e agora, para mim, o outro erro está sendo na forma que tem subido os juros. Eu acredito, e o Bob até mencionou, eu acho que é o principal ponto aqui. O problema inflacionário hoje, ele tem a questão da demanda, que por conta de todos os estímulos na economia, mas o principal ponto hoje mesmo que está pegando, que é um ponto algo mais pontual mesmo, é o lado da oferta. Todos esses problemas que a gente teve nas cadeias produtivas globais, e o Brasil faz parte dessas cadeias produtivas. Então, não adianta você vai ficar subindo juros, martelando juros para cima até quando? Você não tem esse efeito necessariamente agora, porque esse efeito pontual ele precisa que o mercado se autoajuste. E ele vai se autoajustar. O Bob até mencionou 2, 3 anos. Enfim, eu não sei quanto tempo isso vai levar, tem demorado mais do que eu imaginava. Isso é um fato, mas também ninguém imaginava que ia ter uma guerra na Ucrânia e novo lockdown lá na China, paralisando tudo, botando milhões de chineses dentro de casa. Mas é isso, assim, eu não concordo com a alta do jeito que está sendo feito. Está batendo 13% quase a Selic, vai bater, né, para cima de 13% provavelmente, e provavelmente vai se manter prolongado, embora a gente não tenha esse efeito que eu falei, né, você tem mais o efeito prejudicial na questão econômica, que você prejudica a economia, e na questão fiscal, por exemplo, por conta da dívida brasileira, do que um benefício com relação ao controle inflacionário. A gente viu o que estava pesando no IPCA, por exemplo, era a conta de energia e combustível. Combustível, a gente sabe o que está acontecendo, por que o petróleo está subindo tanto. E a conta de luz ficou mais cara porque a gente teve uma crise hídrica maior dos últimos 90 anos. Então, são efeitos que, assim, são coisas que tendem a normalizar com o tempo, e esses efeitos eles vão ficar para trás. Só que acho que o principal ponto de atenção para mim não é nem essa questão da inflação pontual hoje, e sim da inflação estrutural advinda de toda essa enxurrada de dinheiro que foi colocado nas economias. Bob, como? Eu tenho uma visão muito parecida com o do Lucas, né? Onde que eu vi a primeira... Eu sei que vai soar como arrogância, né? Colocar como um erro de Banco Central. Mas o primeiro erro que eu vi foi justamente quando a taxa subiu, não 100 bases, mas 125. Ali já foi um sinal muito claro de Banco Central, e aqui é uma cabeça muito mais de trading do que de fundamento econômico, onde os players de mercado, que somos nós, né, pediram taxas de juros mais altas, e o Banco Central falou assim: vocês querem 125? Tó. Depois dessa, toma mais 125. Agora, gente, semana passada, antes mesmo da reunião do Comitê de Política Monetária Brasileira acontecer, a estimativa de mercado para esse ano, fechamento, seria uma taxa de juros de 13,25. Ou seja, houve um enfraquecimento de um dos 3 pilares de Banco Central, né? Credibilidade, e foi justamente esse da credibilidade que foi acertado. Espera aí, foi afetado. Espera aí,
você me sinalizou que seria um final de ciclo a 12,75, perdão, a 12,25, eu fui com você, mas agora você já está mudando a conversa, tal e coisa e tal. Quer saber? Eu vou pedir mais taxa. E aí, entrando num ponto também mencionado pelo Lucas, o que preocupa é que essa taxa vai ou tende a permanecer num patamar elevado por algum tempo, tá? Em termos práticos, a gente está falando hoje de projetar uma taxa Selic média para daqui a, pelo horizonte de 24 meses, na casa do 12,6%. Porra, a gente saiu de 2%, foi uma escalada para 12%, vai ultrapassar o 13% e, volto a falar, projeção pode errar, tá? Mas de passar, em média, a 12,6% nos próximos 2 anos. Ou seja, a gente tende a ter uma mudança de 2023 para 2024 com uma taxa de juros elevada. E aí você corrói efetivamente a sua capacidade de crescer, né? Você afeta a vitamina da nação, que é o dinheiro circulando para girar a economia. Então, isso é muito, muito danoso. Foi, volto a falar, um erro, mas agora, gente, Inês é morta. O que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é torcer, que é o que a gente pode fazer, nesse sentido, para que a taxa de juros americana ela não venha muito mais esticada. Porque, repara, se ela vier muito mais esticada, é dinheiro que sai daqui para lá. Se eu tiro liquidez do Brasil e jogo para os Estados Unidos, primeiro, eu acabo atrapalhando o desenvolvimento da economia local. Segundo, deixo o país mais caro para os brasileiros. E terceiro, eu continuo empossando liquidez lá fora, que vai obrigar a ter cuidado com um outro tipo de inflação, que é a inflação dos ativos. O que é a inflação dos ativos? Eu tenho tanto dinheiro disponível para investir que eu começo a pagar mais caro por um tipo de instrumento financeiro que vale um pouco menos. E onde que a gente tem que tomar cuidado nesse ponto, né? Quando a gente olha as economias desenvolvidas, elas são economias de longuíssimo prazo. E aqui, se me permitem, o impacto dentro de um ativo é, por exemplo, uma empresa de tecnologia, ela vale pela perpetuidade dela. Ou seja, por quanto ela vai gerar de resultado daqui a 10, 15 anos. Se isso é verdade e, efetivamente, a teoria diz que é verdade, na hora que eu for precificar essa ação na Bolsa, seja na Nasdaq, seja no S&P, com uma taxa de juros mais alta, o valor presente vai cair muito. E aí eu vejo uma Bolsa chacoalhando também. Então, é uma situação de Brasil que ela é integrada a Estados Unidos e ela se retroalimenta. Erramos sim, e vamos ter que consertar isso pagando uma conta mais cara. Perfeito, Bob. E aí, falando já de mercado doméstico, a gente está há 5 meses das eleições, e eleições também movimentam juros futuros, né? Em 2002, 2006, 2010, 2014, todas essas eleições, os juros teve um balanço grande, e a gente está caminhando aí para uma eleição bem bipolarizada, vamos dizer. São 2 candidatos que o mercado já conhece, né? Um é ex-presidente, o outro atual presidente. E o que você enxerga assim desse cenário dos 2 candidatos? Uma eventual vitória do Lula, como que você acha que o mercado vai se comportar? E uma reeleição do Bolsonaro, como que você enxerga que o mercado pode se comportar? Pessoal, a preocupação ela é praticamente a mesma
para os dois cenários. Tá? E por que ela é praticamente a mesma? Fato que a gente tem um encarecimento da dívida, fato que a gente teve um aumento da dívida por tudo que já foi falado aqui, fato que a gente vive num ambiente de maior incerteza, mas eu sempre reforço, incerteza me dá oportunidade com seletividade, né? Mas a tendência é que tanto um como o outro pise mais o acelerador no gasto público, que tenha um uso de cheque especial, que efetivamente enfraqueça a questão de orçamento nacional, que enfraqueça, ou melhor, que volte à mesa a questão de teto dos gastos, como a gente vai conseguir, de alguma forma, gastar acima do teto, sem parecer que gastou em cima do teto. Vejo uma preocupação também com uma instabilidade de contratos, né? A gente já vê debates, ainda que muito sutis, mas já são presentes, de controle de preço, não vai aumentar a energia, enfim, isso é uma situação que, para o investidor, e reforço, todos nós somos investidores, alguns são mais ativos, outros são mais relevantes, mas todos nós investimos, é uma situação de desconforto, porque me dá uma previsibilidade menor. Isso tende a trazer uma volatilidade maior para os mercados, seja de juros, seja de bolsa, nos obrigará a ser mais seletivos. E um outro elemento, gente, teremos que ter um grau de confiança, de credibilidade maior nas nossas contrapartes, tá? Porque realmente tende a existir um momento de tensão maior, e a gente tem que tomar cuidado para não pisar fora da linha, tá? As parcerias, elas são muito valorizadas nesse momento. Os relacionamentos construídos ao longo do tempo, eles são muito valorizados ao longo do tempo. Por quê? Porque vai estar uma eletricidade muito grande. A tendência é que seja de outubro até os 100 primeiros dias de governo, seja ele qual for o ano que vem. Perfeito, Bob. E Lucas, qual que é a sua visão aí para as eleições? O que você enxerga de cenário para uma vitória de cada candidato aí que está em pauta? Bom, eu concordo com praticamente tudo que foi dito pelo Bob, tá? Para mim é um cenário que essa disputa entre os dois é o cenário em que o único que sai perdendo é o povo brasileiro. Eu não gosto de nenhum dos dois, quero deixar isso bem claro. Eu acho que, assim, os pontos principais que a gente precisa levar em consideração quando a gente trata de Brasil eu vejo a pauta econômica sendo o principal vetor que deveria, pelo menos, ser o vetor de maior preocupação dos brasileiros, tá? Porque eu acredito que todo o restante ele se desenvolve a partir disso, né? O bem-estar social ele vem a partir do momento que você tem uma estruturação econômica adequada e as coisas melhoram. Mas, no caso, eu acho os dois eles são extremamente populistas, eles enfiam o pé na jaca na hora de gastar o dinheiro. O PT, por exemplo, não está nem aí com questão de responsabilidade fiscal, teto de gastos, endividamento público, por exemplo, votou contra, né? Votou contra a lei de responsabilidade fiscal, votou contra o teto de gastos, votou contra o plano real, enfim, eles votam tudo contra o que é o melhor para o Brasil. E o Bolsonaro é isso que a gente está vendo aí. Para mim, assim, eu acho que
que nesse cenário global a gente precisaria muito, mas muito mesmo, de pessoas muito bem capacitadas para tomar conta dessas questões que são extremamente importantes. Mas a gente vai ficar refém desses dois, e o que a gente tem que fazer é tentar escolher o menos pior. Eu acredito que o Brasil ainda pode manter a sua agenda econômica em evolução. Ela veio avançando bastante desde o final de 2016 e até hoje, né? Então, a gente teve vários assuntos interessantes que foram aprovados: a reforma da Previdência, PEC do teto dos gastos, autonomia do Banco Central, PL do saneamento, MP da liberdade econômica, marco legal das ferrovias, enfim, teve uma infinidade de coisas, tanto do âmbito macroeconômico quanto do âmbito microeconômico, que avançou, e essas pautas precisam ser avançadas. A gente precisa ter menos Estado, a gente precisa ter mais liberalização dos setores, a gente precisa ter uma evolução econômica sustentável. A gente não pode simplesmente seguir com essas pautas populistas e todos esses negócios que você está pensando só no agora, só que você não está nem aí para o que vai acontecer no futuro do país. Tipo, para mim, a impressão que a grande parte desses políticos passa é essa, que eles não estão nem aí para o futuro, eles só querem saber o que eles precisam fazer para se manter lá no poder. E essa é a grande preocupação que eu tenho. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda, com relação às questões econômicas, eu tenho esperança de que todos esses avanços, por exemplo, em termos de concessões, de reformas, de privatizações, tudo isso vai ser muito benéfico para o Brasil. E, se a gente conseguir manter essa agenda andando, seria assim o melhor dos caminhos possíveis para o nosso futuro. Bom, ficou bem claro aí o seu ponto de vista. Era até demais, né? O que eu percebi assim, que você é mais a favor de uma terceira via. E acho que boa parte Depende da terceira via. Mas acho que boa parte assim do mercado também prefere, mesmo que ocorra assim, seja improvável uma terceira via ganhar. Caso ocorra, você acha que o mercado ficaria mais animado, assim? Eu falo questão de preço de ativo, de bolsa, juros para baixo, o que você enxerga numa vitória improvável de uma terceira via? Eu acho que tem isso que eu falei, realmente depende de quem é a terceira via, né? A gente está falando do Dória, do Felipe Dávila, ou a gente está falando do Ciro Gomes, do Boulos. Quem que seria essa terceira via? Eu acho que depende muito de quem seria essa terceira via, para a gente ter noção de qual seria a reação, por exemplo, dos mercados, quais seriam as expectativas econômicas e tudo mais. Eu só acho que assim as pessoas, o brasileiro, muitas vezes eu sinto que falta a gente ter uma visão um pouco mais ampla das coisas no cenário político. Porque existe muito uma preocupação de quem é que você vai votar para presidente? Vou votar no Lula, no Bolsonaro, enfim, você vota em quem você quiser, mas eu não vejo uma preocupação tão grande, por exemplo, quando a gente trata do poder legislativo, né? Quem que você vai votar para deputado? Quem que você vai votar para senador, por exemplo? E, no fim das contas, o Congresso ele guia a política, a economia brasileira para o caminho que ele quiser. Então, eu acho que falta mais esse negócio de a gente acompanhar mais de perto o trabalho dessas pessoas, dos outros cargos, não só do presidente, porque o executivo não governa sozinho, tá? E com relação à terceira via, assim, você pode colocar o Papa como presidente do Brasil, que, se ele não souber dialogar com os outros poderes e não adotar medidas populistas, por exemplo, ele dificilmente vai conseguir governar e dificilmente ele vai conseguir se manter no poder. Então, acho que assim é uma situação bem complicada. Não, perfeito. E, Bob, para você, caso não ocorra uma vitória nem do Bolsonaro nem do Lula, um outro candidato aí surja e consiga vencer essas eleições, como que você enxerga a reação do mercado? Bom,
primeiro ponto que eu trago é que a gente sempre tem que trabalhar com os 5% do improvável. Tá? Então, pode acontecer sim, né? Desde que exista menos egoísmo e um sentimento nacional maior, que eu vejo que falta nesse país. Né? A gente está debatendo efetivamente se é fulano, beltrano, cicrano, que vai consolidar uma única via. Me parece que é um projeto natimorto. Tá? Ainda que eu sempre pense que a gente tem que trabalhar com 5% de imponderável, mas parece natimorto. Vindo um nome consistente, e eu vou falar para vocês o que é consistente, a gente tem uma oportunidade muito boa de ter esse país entrando nos trilhos. Tá? O que eu chamo de nome consistente? Alguém que efetivamente tenha, primeiro, condição de montar pelo menos o núcleo ministerial dele com notáveis, como a gente já viu acontecer no passado desse país. Né? Eu me lembro, eu trabalhei muitos anos em banco internacional, que de tempos em tempos a gente fazia uma comparação. Poxa, por que o México, e não é piada isso, tá, gente? Porque o México ele tem uma condição média melhor do que o Brasil em termos de governabilidade, com todos os problemas que o México tem. Porque a burocracia estatal ela é melhor formada. Então, se a gente conseguir uma terceira via que tenha condições de reunir um grupo de notáveis, para o Ministério da Economia, não estou falando que o Paulo não é um notável, mas, enfim, que ele consiga ter novamente do lado dele nomes como o Carlinhos da Costa e outros tantos, aí a gente tem espaço para uma retomada, porque um ponto muito importante que o Lucas trouxe é, efetivamente, a gente avançou muito na agenda microeconômica nesse governo. E é a microeconomia que impulsiona, é a pequena empresa, é a lojinha, é o pet shop, que gera o emprego, que gera o imposto. Né? Então, se a gente conseguisse ter uma vitória de um candidato com capacidade de reunir notáveis, andaríamos 10 casas. Um outro elemento é uma capacidade de articulação política, como nós vimos com o executivo anterior que nós tivemos. Né? Qual é um grande atributo, e eu não estou propondo uma candidatura dessa pessoa, mas qual é um atributo muito forte de o Michel Temer? É a articulação, é a navegação política. Então, se a gente conseguisse alguém que tivesse esses dois atributos, reunir notáveis e articulação política, não seriam 10 casas para frente, seriam 25 casas para frente. E reforço o que foi falado aqui. O legislativo, ele é um poder dominante dentro do nosso sistema de governo. Enquanto a gente não tomar mais cuidado em eleger os nossos representantes no Congresso, brincadeiras à parte, tá? A gente vai continuar tendo as grandes decisões do país sendo debatidas por pessoas que não foram motivadas a ocupar esses cargos por interesses nacionais. Pessoas que estão debatendo leis e que são semi-analfabetas. Pessoas que estão discutindo transformações econômicas que sequer têm a preocupação, como foi falado aqui, do impacto que uma medida tomada hoje tem daqui a 4 meses. Então, a gente precisa mudar a nossa base de Congresso também. Né? Se tudo isso acontecer, aí a gente
tem uma estrada muito forte para a valorização de ativos. E por que eu digo muito forte? Hoje, os prêmios que nós estamos cobrando em taxas de juros são os mesmos prêmios da época que a gente discutia o impeachment de Dilma. Então, opa, estamos num patamar de crise. O nível de risco que o Brasil é visto hoje no exterior ainda é um risco como se nós estivéssemos no auge da pandemia. Ou seja, se eu descomprimo essa visão de risco, mais condições para a economia. Então, uma terceira via, ela, se bem estruturada, ela funcionaria muito bem para o preço dos ativos e para o país. O problema é que a gente se perde no próprio espelho da vaidade de boa parte dos nossos homens públicos e mulheres públicas brasileiros. Perfeito, Bob. A gente está chegando já no final e a gente passou por vários tópicos aí, inflação, guerra, subida de juros, eleições. Você vê que são vários ruídos juntos nesse caldeirão aí. E para finalizar, até para o pessoal que está sentado aí, olhando todo esse cenário que a gente discutiu, como que você alocaria recursos numa carteira? E aí, estou deixando em aberto aí qualquer ativo que você quiser colocar. Tá bom. Então, qual é a dica aí que você passa para o pessoal de composição de carteira? Eu não vou passar o bizu, né? Compra tal papel que vai subir, mas se vocês repararem, né, em vários momentos da nossa conversa aqui, foram colocados elementos como seletividade, como distorção gerando oportunidade, como prêmios elevados, empresas sendo beneficiadas pelo momento que a gente vive, assimetrias. Em outras palavras, gente, quando se vive num contexto desse, e vocês podem acreditar, né? Eu, em 2008, estava sentado, em outubro de 2008, eu estava sentado na matriz do Citigroup em Nova York. Ninguém conseguia começar uma reunião sobre qual a carteira global que deveria ter. E quem começou essa discussão foi justamente o representante de Brasil, porque era o mais acostumado a viver com incerteza, o mais acostumado a viver com crise. Então, gente, passando rapidamente aqui por 4 blocos, tá? O primeiro deles é um momento muito benéfico para a renda fixa, né? Qual renda fixa? Ativos de boa qualidade ligadas à inflação, IPCA mais alguma coisa, tá? Que tenham bons emissores. Ou seja, algumas debêntures incentivadas, elas fazem sentido na carteira. Mais importante do que pensar a debênture é a classe IPCA mais alguma coisa, ela é atrativa, e algum dinheiro em liquidez, CDI, também é importante. Por que isso? Primeiro, porque a taxa de juros vai subir mais, na nossa crença, e para que você tenha flexibilidade de aproveitar mais oportunidades. Então, liquidez é algo importante para se manter, né? Finalmente, esqueci a parcela renda fixa e vou tomar risco. Sim, é momento de tomada de risco. Sim, é ponto de entrada. Sim, é um momento contracíclico para investimento, onde eu vou tentar identificar bons ativos que estejam subprecificados. Se eu for para o multimercado, eu vou olhar aquele gestor que tenha uma consistência de retorno ao longo do tempo e que, mais do que isso, tenha uma gestão tática comprovada. Por quê? Porque o momento é tático. Porque o momento, eu monto o cenário hoje, ele se desfaz daqui a 40 dias, né? Quando eu olho Bolsa Brasil, eu vejo oportunidade sim. A gente tem vários setores, as empresas brasileiras, elas ganharam muito em eficiência, elas ganharam muito em produtividade,
boa parte delas está com balanço em termos de endividamento, e vocês sabem disso melhor do que eu, bastante equalizado, só que elas estão apanhando pelas circunstâncias. Tá? Então, eu vejo um pedaço de alocação em bolsa, sim, mas eu não iria descoberto na bolsa, ou seja, além da gestão tática, buscar estruturas que me deem uma certa proteção, que eu tenha uma redução de volatilidade nessa história toda. E onde que eu iria com mais restrição nesse momento, e talvez seja uma das raras vezes que eu esteja falando isso, é na minha alocação internacional. Porque hoje, como são exposições de longuíssimo prazo, e as taxas de juros estão afetando tanto bolsa como renda fixa de maneira desfavorável, é mais colocar um pezinho lá para dizer que está lá fora, mas com muita cautela, né? Então, eu me exporia a todas as classes de ativos, renda fixa ligada a DI, renda fixa ligada a IPCA+, não deixaria de lado renda variável, de jeito nenhum. Bob, você tem renda variável na física? Tenho. Brasil? Sim. Tá? Alguma coisa em gestão multimercado bem feita, e internacional, um pezinho lá fora, mas um pezinho mesmo. Tá? Visão é essa, se vocês quiserem, depois a gente entra em mais detalhes, mas pelo momento é isso, né? Perfeito, Bob. E para você, Lucas? Eu até não tenho muito o que acrescentar, eu acho que está bem em linha com o que o Bob falou. Só acrescentaria, talvez, a questão de ativos reais de modo geral, por exemplo, imóveis. Os próprios fundos imobiliários também, se você parar para pensar, eles são interessantes nesse cenário para proteção de inflação e tudo mais. E reservas de valor também, eu acho que nesses cenários de muita incerteza, também é uma classe de ativos que vale a pena compor portfólio, mas tudo depende de como você distribui todos esses ativos. É importante fazer a diversificação. Independentemente de como está o cenário lá fora, é importante você também ter dinheiro lá fora, independentemente de qualquer coisa, porque... E quando eu digo lá fora, não estou falando Bolsa Estados Unidos, eu estou falando lá fora de modo geral. Você pode se expor a várias regiões geográficas diferentes. Então, eu não tenho muito o que acrescentar, na verdade. Boa. É isso então, pessoal. A gente está finalizando por aqui. Eu não sei se tem um tempinho para abrir para perguntas aí do público. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Sempre que a gente comenta aí do custo político e do futuro político do Brasil, a gente sempre pensa no povo elegendo. Né? Eu tenho para mim que quem vota é o povo e quem elege é o capital. Porque sem capital não tem eleição. Né? A gente vê aí muito dinheiro envolvido, muitas empresas colocando dinheiro na mão das campanhas. E a pergunta que fica é o seguinte: como é que o capital, né, se comporta aqui no Brasil, vocês que estão mais perto e mais próximos aí, numa situação dessa? Ele olha o próprio umbigo ou ele pensa um pouquinho em, eventualmente, queimar um pouquinho da sua gordura para melhorar? A gente está vendo o caso da Petrobras, né, que é uma empresa que ela é obrigada, num ambiente de crise, ela é obrigada a ter um lucro bastante legal. É bom para a gente que investe, é bom para o governo que recebe, mas é péssimo, né, para a economia como um todo e é péssimo para o povo. Como é que
a classe econômica, tanto de empresário quanto do ambiente financeiro, olha isso, ou é sempre aproveitando as oportunidades? O que eu tenho visto ao longo dos anos, né, e eu estou nesse mercado desde 1996, tá? Só para o senhor ter uma referência de tempo. O que eu tenho visto e vivenciado efetivamente é uma mudança muito interessante e positiva de comportamento, né? Realmente, existe a consciência hoje que uma empresa, né, um conglomerado financeiro, ele não tem que servir mais para a minha geração. Ele tem que servir para várias gerações. Que eu tenho que ser capaz, efetivamente, de, como agente econômico, permitir o desenvolvimento. E por que que essa transformação aconteceu? Porque se percebeu, e isso é claro, né, que se o senhor, se eu, se o Alex, se cada um de nós tem uma condição econômica melhor, ele pode gerar mais riqueza a longo prazo. Se eu tenho mais confiança com relação ao futuro, eu posso pegar dinheiro emprestado para investir ou para comprar uma casa. Se eu não tenho essa confiança, eu não vou pegar esse dinheiro emprestado, eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar num título de renda fixa. E o resultado que eu tenho como agente econômico, ele é muito maior negociando a casa, consumindo a longo prazo, do que deixar o dinheiro no colchão de renda fixa. Então, houve essa mudança, não digo para o senhor que são em todas, em todo o ambiente econômico, mas houve efetivamente, né, esse processo de transformação onde não adianta eu olhar para o próprio umbigo, porque isso vai fazer com que eu quebre minha coluna. Então, eu olho para os lados. Eu procuro efetivamente promover o crescimento, o desenvolvimento. Vou citar aqui um exemplo para o senhor, que podemos até, eventualmente, entrar num debate um pouco mais filosófico ou, eventualmente, de juízo de valores, mas, há alguns meses atrás, houve uma carta assinada por mais de 400 executivos, executivas, pensadores, agentes econômicos desse país, fazendo uma proposição de, gente, precisamos começar a tocar nas nossas feridas. Porque eu digo para o senhor, hoje quem toca nas feridas do país, no sentido de cicatrizá-las, ou de ajudar no processo de cura, são os grandes conglomerados. E aqui, se me permitem um exemplo, tá? Eu vou citar alguns nomes, e como são citações de mérito, eu acredito que não tem problema. O senhor pega o trabalho que uma Fundação Bradesco faz nesse país, levando educação onde o governo brasileiro não chega, levando saúde onde o governo brasileiro não chega. O senhor pega um instituto de ensino como o INSPER, né, que tem um programa de bolsas de estudo que não faz qualquer distinção e que leva jovens que vieram da base da pirâmide social a ter um ensino no nível internacional aqui no Brasil
e se tiver uma boa performance, ele vai concluir o estudo dele no exterior. O senhor vê empresas brasileiras como, por exemplo, a Cosan, investindo rios e rios de dinheiro em energia renovável. Para quê? Para bem-estar da população, né? Para que eu tenha um ambiente melhor. Então, existe sim uma transformação. Eu citei alguns nomes, eu poderia ficar aqui um bom tempo falando, mas alguns nomes onde a gente vê o seguinte: mesmo sem mostrar para a sociedade, eu estou fazendo. E quando eu debato, agente econômico desse porte, debato com o setor público, é para esse caminho que eu estou apontando. Não há melhor consumidor para qualquer tipo de produto ou serviço do que o qualificado. O único empresário, e eu vou dizer uma coisa aqui que vai soar forte, e ela é forte, que tem medo de um público bem formado e de capacidade de consumo da população, o único empresário que tem medo desses dois atributos é o profissional que não tem capacidade para se diferenciar de quem é bom. Então, felizmente, a sociedade brasileira passa por uma transformação, é uma transformação que quer efetivamente o desenvolvimento desse país. Espero, de alguma forma, ter respondido aí, passado uma visão para o senhor. Obrigado. Boa, Bob. Alguém tem mais alguma? Boa tarde, gente. Minha pergunta vai no sentido de, dado que a gente está, sei lá, menos de 180 dias do primeiro turno, então a gente já tem um panorama aí que o quadro para o segundo é muito provável entre os dois, né? Então, se você olha as outras eleições, também há 180 dias você conseguia ter um bom cheiro do que poderia vir para o primeiro e posteriormente segundo turno. E há 8 anos, aí a gente volta com as mesmas pautas sobre responsabilidade fiscal, sobre custo de dívida, sobre evolução de gasto, etc., né? E, dado, então, que a gente tem esses dois na mesa, que enfim, é a realidade, né? Sendo pragmático, é isso. E também a gente tem algum certo track record de ambos, né? Então, 8 anos de 2 mandatos de um mandato, 4 anos de mandato de outro, né? Mas também se tem o que veio depois desses 8 anos de Lula, nova matriz, etc., todos aqueles problemas que a gente viu que tornaram a economia disfuncional, né? Então, assim, a pergunta vai no sentido de, com esses dois, e dado o que a gente entende, né, que é saudável para a economia, quem indica e quem dá melhores sinalizações de que vai seguir esse caminho de uma responsabilidade fiscal, ou, pelo menos, se articula em torno de figuras que apontem para essa seriedade fiscal, né? Porque, querendo ou não, assim, quem vai assumir essa bucha vai pegar um país com uma Selic terminal aí de 2 anos, com 2 dígitos alto. Então, e aí, por consequência, você tem do outro lado outros remédios de política fiscal que também tem uma correlação com isso, e então esse cara vai ficar prejudicado no que ele pode efetivamente fazer, né? Então, é um cenário bem complicado. Então, quem sinaliza, talvez, que tem essa probabilidade de ser um pouco, de novo, menos pior, né? Lulinha Paz Amor, aí talvez o Paulo Guedes. O Lucas voltando. É bem crítico, acho que ele é a pessoa indicada. Não.
Eu não posso começar a falar, senão dá problema. Não, eu acho, assim, para mim, está bem claro que o pior dos cenários mesmo seria a volta do Lula com relação a esses assuntos que você mencionou. E eu volto a dizer, para mim, pauta econômica tem que ser o principal ponto discutido hoje num país. Todas as pautas, as outras coisas que se discutem são importantes e elas podem andar juntas, isso é um fato. Mas se você tiver uma economia que está num buraco, sério, não adianta nada o restante. Você não vê o venezuelano querendo discutir pauta ESG, por exemplo. Para ele isso não é relevante. Para ele é relevante se ele vai conseguir comer no outro dia. Entendeu? E esse momento que a gente começa a encaminhar para essa dualidade, e a gente poderia ter, nos debates nesses debates que tem, né, dos candidatos, uma chance de ouvir o que eles poderiam fazer, que os dois são péssimos nessa questão, mas nem se compara, tá? Tem um lado que é muito mais péssimo que o outro. Mas, quando surge essa oportunidade desse debate, você acha que eles vão debater sobre esses assuntos ou eles vão debater se menino veste azul e menina veste rosa? Tipo, é umas coisas assim. Sério, a inversão de prioridades nesse país é uma coisa de maluco, sério. Eu fico desacreditado. O que precisa ser discutido não é discutido, e o que não precisa toma um tempo. Tem gente mais preocupada em saber como que o bilionário americano gastou o dinheiro dele do que preocupado em entender o mínimo de economia para poder gerar um debate saudável do que pode ser melhor para o país, sabe? Então, assim, eu acho que deu para responder, né, a sua pergunta. Mais alguma, pessoal? Acho que tem tempo para mais uma. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vou tentar trazer um pouco de otimismo, acho que para as nossas perguntas, a grande maioria foi mais de preocupação, e não sei, gostaria de encerrar ouvindo um pouco a parte aí de vocês. Apesar de toda a crise, né, de saúde que a gente teve agora, né, mais uma crise humanitária, falando de guerra, se a gente pegar só o setor de commodity, o Brasil, se a gente puder colocar aí, foi altamente beneficiado pós esses dois cenários, ou durante, né, o cenário guerra ainda. E eu queria ouvir o que vocês pensam sobre isso, porque a gente falou muito sobre a discussão de uma nova gestão política, mas o cenário, né, se a gente pensar, voltando, né, como o próprio Lucas colocou ali, não quis responder muito, mas a gente tinha um boom de commodities também durante o início do antigo governo, né? E como que vocês enxergam isso, assim, falando da parte de benefício, tanto o momento hoje versus né, esse antigo início? Eu acho que a gente pode trazer um pouco mais de otimismo para o Brasil, né? Vendo aí que toda essa cadeia produtiva ela foi altamente impactada e eu sinto que o valor de riquezas ele foi altamente invertido, né? A gente, por muitos anos, valorizou riqueza de caixa e hoje tem se discutido muito sobre a riqueza natural, sendo até mais importante do que uma riqueza de caixa, né? Colocando aí exemplo a guerra agora. Acho que vamos dividir essa resposta entre nós dois aqui, tá? Para não ficar... O setor agro, de agribusiness no Brasil, ele sempre foi muito importante, ele sempre foi muito relevante para o PIB brasileiro, né? E ele não vai deixar de ser. Contudo, a gente tem que pensar o seguinte: uma pequena ruptura tende a acontecer nele, nesse momento, tá? Que ruptura é essa? O custo dele vai ficar um pouco mais caro, as margens vão diminuir um pouco, mas a tendência é que ele ocupe mais espaço no mercado internacional. Então, eu tenho a tendência onde
uma margem menor seja compensada por um volume maior, o que é positivo. Um outro elemento que a gente tem que colocar à mesa, né, é que toda uma otimização de cadeia produtiva foi feita. Está ocorrendo uma renovação de insumos, de implementos, o que é positivo também. O único ponto de atenção que a gente tem que trazer à mesa é que a inflação pode embaralhar. A inflação no mundo, a alta de preços no mundo, ela pode embaralhar um pouco esse movimento. Mas a perspectiva é favorável. Tá? E o setor agrícola, na verdade, o agribusiness no Brasil, ele tem uma característica que é muito importante. Ele irriga a base da economia brasileira. Ele não afeta diretamente São Paulo. Ele não afeta diretamente Rio de Janeiro, cidades. Tá? Mas quando você pega e vai subindo, Rio Grande do Sul, altamente dependente no bom sentido, Santa Catarina, já tem um parque fabril importante, mas ainda dependente, Paraná bastante vinculado, Centro-Oeste bastante vinculado. A geração de dinheiro que tem nessas regiões, ela é brutal. Tá? E isso pode ajudar o Brasil, na hora que vier o tal do hard landing, da paulada lá de fora, receber isso de uma maneira mais confortável, mais assentada. Por quê? Porque eu tenho uma base produtiva que se comporta de uma maneira quase independente das barberagens que o mundo faz. Então, a gente tem uma visão positiva desse setor. E aqui só um comentário, tá, gente? Não é uma questão da gente olhar o mundo ou o Brasil com lentes mais pessimistas ou mais pessimistas, né? Eu, como profissional de investimento, aprendi uma lição ao longo dos anos, que é o seguinte: eu tenho que ser o mais realista possível, por uma razão simples. Se eu sou realista, eu consigo me proteger da pancada que vem. Se eu sou otimista, eu me exponho de forma desnecessária, como o Lucas falou, a riscos que eu não precisaria correr. Tá? Então, vocês nunca vão ver um bom profissional de investimentos nem chorando, nem sorrindo, quando ele fala de investimentos. Você vai ver o que a gente brinca no mercado internacional, o típico inglês. Você não sabe se ele está de bom humor, mau humor, se ele está com fome, se ele está com sono. Ele está sempre com a mesma cara. Tá? Então, é isso também um recado importante. Não é uma visão negativa ou pessimista. É uma visão de existem riscos no mundo, a gente tem que estar preparado para eles, até porque eles abrem oportunidades para a gente. Lucas, vai você, velho. Sim, uma coisa que eu só queria complementar aqui é que eu não tenho uma visão tão pessimista do Brasil igual parece do jeito que eu falo aqui, as coisas que eu... A minha percepção é que eu fico muito preocupado com algumas coisas e eu vejo que essas coisas, muitas vezes, não é uma preocupação das pessoas que precisariam estar preocupadas com elas. Mas eu tenho uma visão positiva do Brasil para longo prazo. Você até falou da questão das commodities. Tem uma diferença de como foi o boom de commodities anterior que a gente viveu ali nos anos 2000 e poucos, para o de hoje. O de hoje ele está mais atrelado, na verdade, às distorções de oferta. Lá passado era realmente um ciclo econômico de expansão que muitos países estavam crescendo, a China impulsionou bastante isso, e realmente foi um momento muito favorável para a economia brasileira. Mas inclusive, a gente melhorou a perspectiva para o PIB desse ano,
de crescimento para o Brasil, muito por conta dessa questão das commodities, porque, no final das contas, o Brasil ele acabou sendo muito atrativo com a guerra na Ucrânia, essa questão das altas das commodities. O Brasil, como ele é um produtor de tudo quanto é commodity, ele se beneficia bastante disso. E eu acho que, assim, se o Brasil conseguir entrar nos trilhos com relação a tudo que eu falei, dessa parte de estruturação econômica, por exemplo, a gente tem um potencial, para mim, é imensurável. A gente viu essa última década, praticamente, tivemos uma das piores recessões, que foi 2014 a 2016, e aí depois, quando parecia que as coisas estavam começando a ir para um caminho bom, veio a pandemia e gerou mais incertezas, mais problemas, mas eu acredito que com a normalização disso tudo, eu acho que com a discussão das coisas que devem ser discutidas, se a gente começar a realmente reduzir Estado, reduzir burocratização, desestatização das empresas, liberalização dos setores, tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma evolução. E a parte de concessões também, eu acho que foi um avanço muito positivo, que vai trazer também um capital considerável no longo prazo, assim, para o Brasil, né? Então, não é só coisa ruim, tá? Desculpa te interromper, Lucas, mas Não, sem problema. você trouxe a questão do marco regulatório do saneamento, por exemplo, né? A gente está falando de algumas dezenas de bilhões de dólares em poucos anos entrando nesse país para investimento em infraestrutura, né? Esse capital importado, essa poupança importada, é uma mola propulsora para esse país, que é um negócio fantástico, né? A gente só tem que tomar realmente o cuidado, brincadeiras à parte, de não tropeçar no próprio pé. É muito interessante quando você conversa com os investidores lá fora, o interesse e o desejo deles comprarem ativos no Brasil, ativos financeiros e ativos reais, tá? As perguntas que eles colocam para você não são perguntas de estou cumprindo um checklist. É efetivamente nessa linha que o Lucas falou. Porra, eu acredito no potencial desse país. Eu acredito que tem coisa boa para acontecer. Me ajuda a identificar isso. É isso que está abraçado em cada conversa que você tem com o estrangeiro. Eu me lembro, no início de 99, tá? Muitos de vocês não vivenciaram isso de uma forma ativa, mas a moeda brasileira ela estava com paridade travada em relação ao dólar. E todo mundo aqui no Brasil, porra, quando essa paridade estourar, vai ser péssimo, vai ser péssimo, vai ser péssimo, vai ser péssimo. Felizmente, aconteceu o que a técnica mandava acontecer, tá? Essa moeda chegou uma hora, ela não suportou mais, uma barbeiragem de condução de Banco Central, essa moeda estourou, ela depreciou muito rápido, ela se corrigiu, e o país passou por um ciclo virtuoso que durou aproximadamente 6 anos, tá? Então, há desejo, há interesse, há coisa boa para acontecer. A gente só não pode tropeçar no próprio pé. Boa, pessoal. Muito bom encerrar otimista, né? E, bom, agradecer aí a presença de todos. A gente está finalizando por aqui, que às 17 já tem mais uma, então tem um tempinho aí para a gente tomar um café, uma água. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado pelo convite, gente. Valeu.